Hello, baby! Tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero compartilhar como superei a depressão, a ansiedade por meio do lettering. Eu vou começar a minha história lá em 2016, porque 2016 foi um ano muito difícil para mim. Eu já comecei o ano desempregada, com despesas para pagar, moro ainda em Brasília e na época eu estava morando numa república com mais 9 pessoas e tinha muitas despesas como aluguel, alimentação, enfim. Foi um ano muito difícil porque eu fiquei 8 meses desempregada e eu não estava conseguindo me colocar ou recolocar no mercado e eu já era formada. E então eu estava muito frustrada naquele momento por não saber o que fazer para conseguir um emprego e de fato reestruturar a minha vida financeira e também a minha vida emocional. Eu comecei a parar de fazer as coisas que eu gostava, que é, por exemplo, fazer esporte, treinar na academia. Então, acabei me afastando dessas atividades que me dão prazer e que gosto muito. O fato é, eu estava deprimida, ansiosa, não conseguia dormir à noite e também não sabia o que fazer para mudar aquela situação. Uma colega minha me fez um desafio de fazer um desenho por dia e postar. A ideia era voltar a desenhar e ter a coragem de mostrar para as pessoas que o que eu fazia. Eu já não desenhava há mais de 10 anos, então para mim foi um desafio bom e ao mesmo tempo foi um desafio assim, será que eu vou conseguir? Será mesmo que voltar a desenhar vai ser legal? Enfim, eu me sentia melhor, né, quando eu desenhava, como eu virava noites, então era uma atividade ali que de alguma forma me fazia bem, né? Me fazia sentir menos ansiosa. O meu pai veio a ficar muito debilitado e quando foi ali em setembro, eu fui para Bahia, né, para passar um tempo com ele. Ele estava já na UTI e assim, hoje eu percebo, né, que e dou graças a Deus por estar desempregada naquele momento, porque se não fosse por isso, eu não poderia ter estado ao lado dele no momento que ele mais precisou, né? Eu, meus irmãos, minha mãe, a gente estava ao lado dele, a gente estava ali realmente focados, né, nos cuidados com o meu pai. Então, assim, eu ia me sentir muito mal se eu fosse a única filha do meu pai que não tivesse estado com ele, cuidado dele naquele momento. Então, hoje eu percebo que isso foi um privilégio que Deus me deu, né? Então, eu não fico triste em saber que eu estava desempregada naquele momento. Eu já estava fazendo os desenhos, fazendo o desafio de desenho das postagens diariamente, mas em um determinado momento, quando eu estava na Bahia, eu parei. Eu parei simplesmente porque eu estava muito ocupada, preocupada em ajudar e a estar mais próxima o mais tempo possível com meu pai, porque a gente já sentia, eu já sentia, minha família já sentia que aquele momento era o último momento da vida dele. O fato é que ele faleceu. Dias depois eu voltei para a minha casa em Brasília, né? E parei, simplesmente eu parei de fazer aquelas postagens de um desenho por dia, mas um belo dia uma mensagem me acalentou a alma. E eu notei que aquela mensagem, que foi também um motivo daquela mensagem ter me chamado a atenção, não foi só a frase em si, mas a forma como aquela mensagem estava sendo mostrada ali no Instagram. E ela tava muito bonita, muito chamativa. E aí eu comecei a pensar, caramba, que legal fazer, desenhar as letras, fazer umas mensagens bonitas. E aí eu comecei a fazer isso também para mim, né? Era uma forma que eu conseguia expressar as minhas emoções.
eu não falava, não compartilhava muito com a minha família sobre estar desempregada, estar sem recurso financeiro, justamente porque a minha família não tinha mesmo condição de me manter e principalmente porque já tinha as despesas com meu pai. Foi um momento muito difícil. Eu contava para uma ou outra pessoa assim, sabe? Mas eu tinha muito medo de ser taxada como uma pessoa deprimida e as pessoas se afastarem de mim. Então, eu preferia guardar para mim. E o que me fez bem foi justamente passar para o papel, né? Escrever, desenhar as letras, desenhar aquele sentimento que eu estava sentindo. E o fato é que algumas mensagens eu simplesmente fazia para mim, mas aí eu pensei, eu poderia também postar essas mensagens, que depois eu descobri que é o lettering, né? Eu posso também fazer o lettering para compartilhar com as pessoas boas mensagens e de repente algumas pessoas podem ser abençoadas, assim como eu fui também abençoada naquele momento difícil que eu estava passando. Então, a primeira mensagem que eu postei, o primeiro lettering, foi com essa frase aqui, ó: mais amor, por favor. Mas não foi desse jeito. Isso aqui já é isso aqui já é um lettering, o primeiro lettering que eu refiz. E foi um lettering simples, mas a questão não era. A questão era fazer e postar para alguma pessoa ler. E então eu não me importava de postar algo que não parecia ser bem elaborado, ou tecnicamente falando, bem elaborado. Mas mesmo assim eu tive a coragem de fazer, de postar. E as coisas começaram a melhorar para mim. O lettering, ele estava sendo uma boa ocupação no momento que eu me sentia ansiosa, principalmente à noite, naquele silêncio da noite no meu quarto, eu começava a desenhar e me sentia bem. O fato também de postar e outras pessoas falarem: olha, que bonita mensagem, obrigada, isso me fazia feliz. Eu falava assim, pô, que legal, alguma pessoa notou, alguma pessoa leu e de alguma forma talvez tenha sido abençoada. Então, foi isso. Foi dessa maneira que eu consegui superar a depressão. E eu creio piamente que o lettering foi algo que me fez muito bem nessa fase difícil que eu estava passando.